Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de geografia. E antes de começarmos o nosso conteúdo, é claro que vamos fazer uma oração e pedir mais uma vez a Deus que nos dê inteligência, capacidade para entender tudo o que precisamos. Ok? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aprendizagem. Obrigado porque o Senhor permanece conosco, nos protegendo e nos guardando. Fica conosco durante esta aula. Abençoa todo o nosso dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Nessa unidade, estamos estudando sobre o trabalho e a importância do mesmo e como devemos nos preparar para termos boas oportunidades na vida. Porque é através do trabalho que sustentamos nossa família, que adquirimos as coisas para o nosso bem-estar e o nosso conforto. É através do trabalho que uma sociedade cresce e que um país se desenvolve. Também sabemos que todo trabalhador deve receber um salário para os seus serviços prestados. E hoje vamos estudar sobre trabalhadores e condições de vida e vamos perceber que nenhum trabalhador deve receber menos do que um salário mínimo. Mas será que é isso que acontece? Vamos ver. Infelizmente, no nosso país ainda há muita desigualdade social. Essas desigualdades impedem o desenvolvimento humano e assim impedem também o desenvolvimento social. Infelizmente também, o salário mínimo é uma questão de desequilíbrio e de desigualdade social, porque apesar de existir uma lei que diz que o trabalhador brasileiro não deve receber menos que um salário, infelizmente, isso não se cumpre em todas as categorias. Ainda existem pessoas que recebem abaixo de um salário e pessoas que recebem apenas um salário mínimo, enquanto há um grupo pequeno de pessoas que recebem grandes salários. Então nós temos a maioria da população que tem baixa renda ou recebe baixos salários e até mesmo menos que um salário mínimo, e nós temos um pequeno percentual da população que recebe um grande salário. Aí está uma das desigualdades sociais, e essa desigualdade gera muitos conflitos. Nós vamos ver aí as evidências dessa desigualdade, o que está acontecendo no Brasil, que nos permite ver que essa desigualdade social continua acontecendo. Vamos ao primeiro tópico, que é um muito importante, que é a educação. A lei garante educação para todos, mas isso também não acontece. Existem alguns lugares em que as escolas estão em condições tão ruins que não dá para os alunos estudarem. Existem locais onde as escolas são tão distantes que fica inviável do aluno chegar até elas. Então, a educação, que deveria ser para todos, ainda não é igualitária. Nós também temos o problema das moradias. Quantas pessoas ainda moram em lugares precários, ruins, onde o esgoto passa, causando prejuízo à sua saúde? Isso é uma coisa que ainda temos no nosso país, assim como conflitos. É claro que existem conflitos sociais, porque existem tantas desigualdades. E às vezes o povo vai às ruas para protestar. Essas manifestações populares às vezes dão resultados e às vezes não. Nós temos também, como vimos anteriormente, uma taxa de desemprego muito grande, apesar da lei dizer que emprego é um direito de todos. E nós também vimos as causas
dessa situação do desemprego. Então, desemprego ainda é uma desigualdade social. Fome, nós não sentimos isso, não é verdade? Mas existem muitas pessoas que passam fome. E sentir fome deve ser uma coisa muito ruim. E, infelizmente, isso também ainda existe no nosso país. Vocês se lembram que quando estudamos sobre as sociedades nômades, lembra que a tia Miriam falou que apesar deles não terem casas, deles morarem em tendas, de não terem tanta tecnologia, que nós deveríamos aprender uma coisa com eles? Ninguém numa sociedade nômade passa fome, porque o alimento é distribuído com todos. Bom, e voltando ao nosso assunto de hoje, nós também temos aí uma saúde precária, hospitais despreparados, funcionários despreparados, o hospital não tem material para fazer um bom atendimento. Muitas pessoas morrem esperando vagas em hospitais, esperando ser atendidas pela saúde pública. E isso é muito precário, causando desigualdade. Desigualdade quando você tem um grupo de pessoas com uma renda muito grande que pode pagar um bom plano de saúde, que pode pagar uma internação, quando há uma grande maioria da população que não pode fazer isso e acaba adoecendo mais ainda. Nós temos, em função disso tudo, desses conflitos, dessa desigualdade, acaba gerando violência, pessoas insatisfeitas que acabam sendo violentas para conseguirem as suas coisas. Bom, evidências dessa desigualdade. Nós ainda, como país, precisamos melhorar para podermos ter um nível de igualdade, assegurando os direitos de todos os cidadãos. Nós não estamos falando apenas da desigualdade nas grandes cidades. Nós estamos falando da desigualdade também que acontece lá no campo, na zona rural, em relação à zona urbana, que são as cidades. Apesar de, na cidade, termos os conflitos sociais que vimos antes, a zona rural, comparada à cidade, também tem grandes conflitos e grandes necessidades. Como, por exemplo, na zona rural, para se chegar à escola, para se ter acesso à saúde, é tudo muito complicado e muito difícil. Os salários também são bem menores. O trabalho pesado, a dificuldade de ter um acesso à saúde, tudo isso causa um desgaste físico, de forma que o tempo de vida das pessoas que vivem no campo diminui. Na cidade, apesar de todos os problemas, o acesso é muito mais rápido. O acesso a hospitais, o acesso à escola, o acesso a uma farmácia, o acesso a algumas lojas de alimentação, tudo é muito mais fácil e mais rápido nas grandes cidades. Os salários também são maiores, de forma que, na cidade, apesar de todos os problemas de conflito, a qualidade de vida é um pouco melhor, o que aumenta a longevidade dessas pessoas. Ok? Então, nós temos vários conflitos. E se compararmos a zona rural com a zona urbana, veremos que existe uma diferença muito grande entre as duas. E essas diferenças precisam ser resolvidas, porque, como a lei diz, todo cidadão tem direito a trabalho, à saúde, a um bom salário para que possa viver bem, para que possa se manter bem, em condições e em qualidade de vida. Quando falamos sobre pessoas e seu desenvolvimento, estamos falando do desenvolvimento humano. Desenvolvimento significa progredir, melhorar,
aumentar a capacidade de vida, melhorar as condições, a qualidade de vida. E esse desenvolvimento, ele acontece em 3 fatores da vida do ser humano: na sua liberdade, na sua capacidade e nas suas oportunidades. E nós vamos ver isso direitinho, porque para se desenvolver bem, o ser humano precisa crescer dentro dessas áreas, observando as suas liberdades de escolha, as suas capacidades para desempenhar e desenvolver uma função e as suas oportunidades para poder colocar em prática aquilo que ele possui, que são as suas capacidades. Para que as pessoas vivam bem, para que vivam de forma confortável e sejam felizes, é necessário que o próprio país esteja também em desenvolvimento, para que ele possa oferecer as oportunidades necessárias para que a própria pessoa, o ser humano, se desenvolva também. E nós sabemos que um país está socialmente desenvolvido quando as crianças são saudáveis, porque tem um programa de saúde bom, quando as escolas são de fato para todos e têm um ensino de qualidade, quando existe um programa de preservação do meio ambiente e se respeita isso, quando os salários são justos para cada categoria, quando são igualitários, quando os cidadãos podem votar, podem escolher os seus próprios governantes, quando a expressão, a liberdade de expressão e de pensamento são respeitados. Quando esses itens acontecem de uma forma justa, correta, como deve ser, então compreendemos que o nosso país tem um bom desenvolvimento social. O Brasil desigual visto pelo PNUD. Olha aí, pessoal, vamos relembrar? Uma sigla. Nós estudamos isso em português. Abreviaturas, abreviações e siglas. As siglas são as primeiras letras do nome de uma organização, de uma instituição, de uma empresa. Olha aí, PNUD, que significa Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E ele, fazendo suas pesquisas e seus estudos, ele vai mapeando o desenvolvimento de determinados países, como o nosso, por exemplo, descobrindo então no nosso Brasil, como nós já havíamos visto, algumas desigualdades territoriais. Então, o PNDU, ele é um programa ligado à ONU que vai fazendo pesquisas e estudando o desenvolvimento de determinados países e percebendo onde há as desigualdades. Bem, então, através dessa pesquisa, desse estudo, o PNDU, então, organiza 8 objetivos para serem alcançados no Brasil nesses próximos anos, para que possamos atingir melhor o nosso desenvolvimento social. E esses objetivos são para todos nós, não só do Brasil, mas para toda uma humanidade. Alcançar esses objetivos faz com que nós aumentemos o nosso nível de desenvolvimento social e nos tornemos, então, melhores como país e como seres humanos. Vamos ver, então, esses 8 objetivos colocados pelo PNDU? Vamos lá! Aí estão os 8 objetivos, e eles são bem importantes. Vamos ver. O primeiro é erradicar a extrema pobreza e a fome.
Essa palavra é muito legal. Erradicar, cortar pela raiz, acabar de uma vez por todas com a fome e com a extrema pobreza. O número 2, atingir o ensino básico universal. É aquilo que a gente estava falando, do direito às escolas, do acesso à educação. É preciso que isso seja um objetivo sério para que possamos atingi-lo, para que todos consigam terminar os seus estudos. O terceiro, promove a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres, igualdade de gênero, fazer com que as mulheres que trabalham tenham a dignidade dos seus salários, assim como os homens, que se elas desempenharem uma mesma função que um homem desempenha, que ela possa ter o mesmo salário dentro dessa categoria. Igualdade, respeito entre os gêneros. Nós temos aí a número 4, reduzir a mortalidade infantil. Por que tantas crianças morrem? Por falta de condições de saúde, por falta de acesso a bons hospitais. Reduzir isso é um dos objetivos. No quinto, nós temos aí uma mulher grávida, melhorar a saúde materna. Esse é um momento tão especial para a mulher. Ela está carregando um outro ser, uma outra vida dentro de si. Ela precisa ter boas condições, ter boa saúde para transmitir essa saúde e essa qualidade de vida para o seu bebê também. Nós temos aí no número 6, combater determinadas doenças, como o HIV, como a AIDS, a malária. Essas doenças não deveriam existir mais, porque elas já têm tratamento. Então, esse também é um dos objetivos. Olha aí o número 7, falando sobre o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, como isso é importante, porque a tia Miriam sempre vai repetir, nós precisamos do meio ambiente para sobreviver. O item número 8, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento, ou seja, todos trabalhando para todos. Precisamos pensar nisso de uma forma global. Nós todos vivemos em um único planeta e pensar no bem-estar geral para todos é um desenvolvimento que devemos ter, é uma qualidade que devemos ter, ok? Aí estão os 8 objetivos criados pelo PNDU e eu espero que nós, como seres humanos, como pessoas, possamos também tê-los como nossos objetivos. E meus amores, como estamos falando sobre qualidade de vida, respeito ao próximo, como estamos falando de termos oportunidades na vida porque nos preparamos para termos condições de fazermos boas escolhas, como estamos falando do nosso desenvolvimento como pessoa e naquilo que vamos fazer para nós, para os outros, para o meio ambiente, aí vai o conselho da tia Miriam. Criança, tudo o que você fizer, faça de todo o coração, como se fosse para Jesus. Assim, nós seremos realmente bons seres humanos. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. E é claro, eu preciso dizer sempre, amo vocês.